Olá, meu nome é Vitor Mosquinha, eu sou aluno de doutorado da Faculdade de Odontologia de Bauru, daqui da USP, e eu gostaria de agradecer já de antemão a professora Ana Carolina Magalhães pelo convite para ministrar essa aula para o grupo PET Odontologia, e eu fui convidado para falar um pouquinho sobre como fazer buscas em bases de dados científicas. Essas buscas em bases de dados, elas não são muito diferentes de quando a gente está tentando comprar algum produto, seja em algum site de compras ou até mesmo a gente está procurando informações sobre esse produto no Google. Então, quando a gente está querendo comprar algum produto, como uma air fryer, uma fritadeira elétrica, a gente vai lá e digita no Google air fryer. E ele nos dá 310 milhões de resultados, né? São muitos resultados, a gente não vai conseguir analisar todos esses resultados. Então, o que que a gente faz? A gente começa a colocar alguns adjetivos, algumas outras palavras, para filtrar essa busca. Então, como por exemplo, air fryer branca. Então, a gente já diminuiu para 3 milhões de resultados, mas ainda são muitos. Então, a gente coloca air fryer branca, 110 volts. Os resultados diminuem mais um pouco, e depois air fryer branca, 110 volts, valida. E a gente tem 260 mil resultados. Essa estratégia da gente adicionando palavras para diminuir o resultado, para diminuir o número de resultados que a gente encontra, nada mais é do que a gente utilizar os operadores booleanos que a gente vai utilizar dentro das bases de dados. A diferença é que a gente não vai comprar o air fryer, a gente não vai comprar nenhum produto, a gente vai buscar por artigos científicos e a gente não vai utilizar o Google, a gente vai utilizar bases de dados científicas. Então, vamos começar falando sobre o que são esses operadores booleanos. De uma maneira bem simplista, os operadores booleanos são basicamente três, que é o AND, que é um conectivo de obrigatoriedade, o OR, que é um conectivo que cria possibilidades, e o NOT, que é um conectivo de exclusão, tá? Esses operadores, o AND e o NOT, eles vão diminuir o número de resultados que a gente encontra e o OR vai aumentar o número de resultados que a gente encontra. Eu já vou explicar para vocês como que isso acontece. Bom, o AND, que é o conectivo de possibilidades ali, ou conectivo de obrigatoriedade, perdão, quando a gente faz uma busca por cárie e açúcar, dentro desse diagrama de Venn ali que eu estou mostrando, se a gente fizer uma estratégia de busca de cárie e açúcar, né, de cárie and açúcar, a base de dados só vai me mostrar resultados que apresentam tanto a palavra cárie quanto a palavra açúcar, tá? Aqueles que apresentam somente cárie ou aqueles que apresentam somente açúcar não vão aparecer no meu resultado. E isso vai fazer com que o número de resultados diminua, portanto, tá? Já o conectivo OR, ele é um conectivo de possibilidades. A gente utiliza ele junto de sinônimos. Então, se eu fizer uma busca por cárie or açúcar, todos aqueles artigos que apresentam a palavra cárie, todos aqueles artigos que apresentam a palavra açúcar e os artigos que apresentam tanto a palavra cárie quanto a palavra açúcar também vão ser encontrados dentro da minha estratégia de busca. Portanto, o número de resultados vai ser maior, tá? Quando que eu utilizo o OR, então? Quando eu quero falar de sinônimos. Então, se eu fizer uma estratégia de busca com açúcar, eu posso colocar açúcar, or açúcares, or sacarose, or frutose, ou qualquer outra variação de açúcar. Isso vai fazer com que todas essas possibilidades sejam somadas e isso vai fazer com que o número de resultados seja maior. Já o NOT, ele é de exclusão. Então, se eu fizer uma estratégia por cárie, not açúcar, todos aqueles artigos que apresentam a palavra açúcar vão ser excluídos da minha busca. Isso vai fazer com que o número de resultados caia. Então, o número de resultados é menor. O NOT, ele já é um pouco mais complicado da gente utilizar numa estratégia de busca. Ele já é um pouco mais raro da gente utilizar dentro dessas estratégias de busca. Por quê? Eu vou dar um exemplo, se a gente estivesse falando de diabetes mellitus do tipo 1 ou do tipo 2. Supondo que eu quero pesquisar artigos sobre diabetes mellitus do tipo 1. Então, eu digito ali diabetes mellitus tipo 1, not diabetes mellitus tipo 2, certo? Todos aqueles artigos que têm o diabetes mellitus tipo 2 vão ser excluídos. E
essa frase, as bases de dados, elas vão procurar em título, em resumo e em palavra-chave. Então, supondo que os autores tenham escrito diferente do diabetes mellitus tipo 2, vírgula, ou diabetes mellitus tipo 1 é aquele tipo que blá, 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 blá. Pelo fato dos autores terem escrito isso no resumo, isso já vai fazer com que aquele artigo não seja encontrado. Embora eles não estejam falando do diabetes mellitus tipo 2, eles só utilizaram essa frase para dar uma contextualização. Então, por conta disso, esse artigo já vai ser excluído. Então, é muito melhor a gente utilizar alguma estratégia que não tenha que inserir essa palavra not do que inserir o not, porque pode ser que a gente acabe excluindo alguns artigos ali que, de fato, possam ser importantes durante a nossa busca, tá? Então, basicamente, esses são os operadores booleanos. Mas quais palavras eu uso, então, entre os operadores booleanos? O que que eu vou pesquisar? Como que eu vou ter certeza qual palavra que eu posso utilizar ali? Para saber qual a melhor palavra que a gente utiliza para fazer essa busca, então eu dei ali o exemplo da cara e açúcar, como que eu tenho certeza que açúcar é a melhor palavra? E se na comunidade científica as pessoas não utilizem a palavra açúcar, elas utilizam a palavra sacarose, por exemplo, ou elas utilizam outras palavras que sejam muito mais específicas. Para eu saber quais são as palavras mais fiéis para eu conseguir pesquisar aquelas palavras mais precisas, para eu conseguir pesquisar dentro de bases de dados, eu vou procurar os descritores nessas bases de dados, né? Os descritores em ciências da saúde, que são o DEX, eles podem ser pesquisados em inglês, e o MESH, que também é uma base de dados de descritores, ela deve ser pesquisada em inglês, tá? E qual a diferença, então, de palavras-chave e descritores? Palavras-chave são qualquer palavra que os autores possam ter utilizado ali dentro do resumo, dentro das palavras-chave do próprio artigo, ou até mesmo no título. Já descritores são palavras específicas padronizadas dentro de um dicionário para que representem melhor o que os autores querem dizer. Então, descritores são muito mais precisos do que palavras-chave, tá? Na ciência da saúde, quando a gente não sabe como é a tradução deste descritor que a gente está procurando, a gente pesquisa primeiro nos descritores em ciências da saúde em português. E como que a gente faz isso? Começando então a falar um pouquinho desse DEX. A gente entra no site do DEX, a gente pode fazer isso digitando no Google DEX, no próprio Google, e vai ser o primeiro link disponível. E é essa página que a gente vai encontrar. Ali, onde está circulado ali em laranja, a gente digita a palavra que a gente quer pesquisar, como, por exemplo, cárie. A gente digita ali cárie e a gente vai ver quais são os descritores disponíveis que incluem a palavra cárie ou que são relacionados à palavra cárie. Como a gente consegue ver ali, cárie radicular, suscetibilidade à cárie, e a gente consegue ver os descritores, tanto em português, inglês, espanhol e francês no DEX. Se a gente rolar essa página para baixo, a gente encontra cárie dentária. Em inglês, dental caries. Vocês estão vendo ali, ó, agora nessa página, o que está circulado ali em laranja, que são termos alternativos. A gente tem cárie dental, cáries dentais, cáries dentárias, dente cariado, lesões cariosas. Todos esses termos alternativos são sinônimos, e são estes termos que a gente utiliza quando a gente quer fazer uma busca utilizando o operador booleano OR. Então, eu posso digitar, por exemplo, cárie dentária, OR cárie dental, OR cáries dentais, e etc. Esses são sinônimos que eu falei sobre quando a gente estava mencionando os operadores booleanos. Já ali no descritor em inglês, a gente tem dental caries, e a gente também tem a lista de sinônimos de dental caries. Então, eu posso fazer uma estratégia dental caries, or caries dentine, or caries dentines, e suas variações, certo? Quando eu não sei, então, um descritor em inglês, eu posso pesquisar pelo termo em português dentro do DEX e eu vou encontrar qual é o descritor em inglês. E eu posso aplicar este descritor em inglês dentro do MESH, que são os descritores de ciências da saúde internacionais.
a gente pode acessar esse link por esse QR Code, ou a gente pode digitar PubMed no Google, e o primeiro link disponível do PubMed é onde a gente vai encontrar o DEX. Então, ali no canto inferior direito, naquela seta laranja, a gente encontra ali o Mesh Database. A gente pode digitar Dental Caries e ele vai mostrar que Dental Caries é um descritor em ciências da saúde, e ele vai mostrar a definição desse descritor, né, desse Dental Caries, que é esse textinho logo abaixo do link. Se a gente clicar ali em Dental Caries, onde a seta laranja mostra, e a gente vai acessar todas as informações sobre esse descritor, e rolando a página para baixo, a gente também encontra os sinônimos desse descritor, que são esses sinônimos que a gente pode utilizar dentro da nossa estratégia de busca, utilizando o operador booleano OR, certo? Então, agora que a gente já viu o que são os operadores booleanos e como a gente pesquisa por descritores para conseguir fazer a nossa pesquisa, a gente aplica esses descritores com os operadores booleanos dentro das bases de dados. Eu vou falar sobre essas 4 bases de dados: o PubMed, o Google Acadêmico, o ABCD-USP e o Scopus, tá? O PubMed, começando por ele, é a maior banco de dados em ciências da saúde. Então, para a nossa área, para odontologia, muito provavelmente vai ser a base de dados que a gente mais vai procurar, tá? Essa base de dados, ela também pode ser acessada por esse QR Code que eu disponibilizei. Então, como eu disse para vocês, a gente digita PubMed no Google e o primeiro link que é disponibilizado, a gente já consegue acessar. Então, aqui nessa primeira página do PubMed, a gente já pode pesquisar nessa barra branca, por exemplo, por Dental Caries. A gente já pode digitar e clicar em Search e ele vai dar para a gente todos os resultados que apresentam Dental Caries no título, no resumo ou nas palavras-chave. Então, ali são 66 mil resultados. Então, se eu fizer uma estratégia de busca agora, Dental Caries and Sugar, esse número de resultados ele cai para 4.000 resultados, certo? Se eu colocar Dental Caries or Sugar, o número aumenta, como a gente já viu ali nos operadores booleanos dentro daqueles diagramas de Venn. Então, a gente sobe para 631 mil resultados. Se a gente coloca Dental Caries Not Sugar, são 62 mil resultados. Então, é menor que o número que a gente encontra se a gente tivesse digitado somente Dental Caries, certo? Mas a gente pode fazer também uma estratégia de busca avançada. Então, na página inicial do PubMed, se a gente clicar ali em Advanced, a gente consegue ter acesso à página para fazer a estratégia de busca avançada. Ali à esquerda, onde tem aquela setinha de All Fields, se a gente clicar, a gente consegue filtrar aonde a gente quer procurar as palavras que a gente está colocando dentro da nossa estratégia de busca. Então, a gente pode pesquisar por todos os campos, a gente pode pesquisar por autor, a gente pode pesquisar por primeiro autor, por último, se é um livro, o ano que foi publicado, qual é a editora, qual foi a revista, qual o idioma. Então, a gente consegue colocar alguns filtros ali aonde a gente quer que estes termos sejam buscados, tá? E ali naquela barra, naquele campo circulado ali em laranja, a gente começa a digitar os descritores que a gente busca. Então, a gente pode digitar Dental Caries e clicar em Add ali no canto direito, tá? Depois que a gente fizer isso, se a gente quiser colocar o sugar como um segundo descritor, a gente vai conseguir clicar naquela setinha onde estava escrito add, onde a seta laranja está apontando, e a gente consegue inserir o operador booleano que a gente quer. Então, a gente pode colocar and, or ou not, dependendo da estratégia de busca que a gente está adotando, tá? E aí, ali clicando, a gente vê Dental Caries and Sugar, que foi adicionado ali no Curry Box, que é que está em laranja, que é a estratégia de busca que a gente está criando. E já ali onde a seta laranja está apontando, ele está mostrando que a gente pode fazer uma busca direto, clicando em Insert, a gente vai direto para a base de dados, ele vai mostrar para a gente quais são os resultados que foram encontrados, ou a gente pode adicionar ao histórico, né? Add to History. Se a gente clicar em Add to History, a gente consegue ver ali embaixo
em History e Search Details, né? Os detalhes das nossas buscas anteriores, que está ali apontado pela seta laranja. A gente vê que a busca número 1, que foi essa primeira busca que a gente fez, a estratégia que a gente utilizou foi Dental Caries and Sugar, né? Cárie dentária e açúcar. E a gente vê que a gente encontra 4.048 resultados. Né? Se a gente clicar ali em cima daquele link, 4.048 resultados, ele vai mostrar para a gente os 4.048 resultados encontrados dentro do PubMed com essa estratégia de busca. E a gente pode fazer várias outras estratégias de buscas e adicionar a esse histórico. Então, como mostro aqui nesse slide. Se a gente fizer uma estratégia de busca somente com Dental Caries, a gente encontra 66 mil. Se a gente fizer somente com Sugar, a gente encontra 569 mil. Se a gente fizer Dental Caries and Sugar, a gente encontra 4.048. Se a gente utilizar os sinônimos, né, que eu falei para que eu falei para vocês, quando a gente pega aqueles sinônimos dos descritores, então a gente fez uma estratégia de busca com dental caries, or caries, or caries dentine, a gente encontra 70 mil resultados. Então, vejam como o número aumentou. A gente encontrou quase 4.000 resultados a mais, só utilizando os sinônimos, tá? Se a gente fizer uma estratégia de açúcar, mas utilizando os sinônimos do açúcar, a gente encontra 616 mil resultados, também muito mais do que se a gente tivesse buscado somente por sugar. E se a gente fizer a busca de cárie dentária e o açúcar, só que utilizando os sinônimos, tanto da cárie dentária quanto do açúcar, a gente encontra 4.865 resultados. Vejam que aumentou mais de 800 resultados se a gente não tivesse utilizado os sinônimos dessas palavras. Então, utilizar os sinônimos dessas palavras é bastante importante na hora da gente inserir na estratégia da nossa busca, para encontrar o maior número de resultados possíveis, para a gente conseguir filtrar esses resultados, para a gente dizer, de fato, quais desses resultados são importantes para o que a gente quer, para o propósito da nossa pesquisa, tá? No PubMed também, eu posso pesquisar por autores, e aqui eu estou dando o exemplo da professora Ana Carolina Magalhães, que é tutora do PET Odontologia da FOB USP. Se eu fizer uma estratégia somente por Magalhães AC, que é a professora Ana Carolina Magalhães, ele encontra 295 resultados, 295 artigos científicos, por exemplo, que estão disponíveis dentro do PubMed. Se eu digitar por Magalhães AC and Brasil, ele vai pesquisar somente as Magalhães AC que estão no Brasil. E esse número já cai para 198 buscas. Isso mostra para mim que, então, essa diferença de 295 para 198 eram de Magalhães AC que não são do Brasil, são de outros lugares do mundo. E eu posso pesquisar também junto com a cidade. Posso colocar Magalhães AC and Bauru. E aí a gente já cai para 143 resultados. Isso mostra para mim, então, que a diferença de 198 para 143 eram Magalhães AC do Brasil, mas que não são a Magalhães AC de Bauru. Né? Incluem ela, mas que essa diferença não são... existem outras pessoas que não são a Magalhães AC de Bauru. E eu também posso somar essas estratégias de busca ali dentro do Query Box. Então, se eu digitar a estratégia, coloco um hashtag 1 and o hashtag 9, que são as estratégias de busca 1 e 9, que é somente Dental Caries e a Magalhães AC and Bauru, eu vou encontrar 8 resultados. Conhecendo a professora Ana Carolina Magalhães, esse resultado ele parece baixo, falando dela, né? E o que acontece se a gente digitar, então, os sinônimos? Se a gente fizer essa estratégia de busca incluindo os sinônimos. Então, eu vou fazer uma estratégia de busca incluindo a estratégia 6 e a estratégia 9. Então, a estratégia 6 é aquela que tem a cárie dentária com os seus sinônimos e o açúcar com os seus sinônimos, associados à professora Ana Carolina Magalhães de Bauru. E ali eu já encontro 31 resultados. Aí já parece muito mais verídico, conhecendo a professora Ana Carolina Magalhães, né? E se eu clicar em cima desse número 31, ele vai para a página mostrando para mim quais são esses 31 resultados encontrados, que é a página do PubMed, né? Percebam que em alguns resultados a gente consegue ver ali que existe esse free article.
em alguns outros casos não existe, tá? Ali no lado esquerdo também estão disponíveis alguns filtros que a gente pode utilizar. Então, supondo que desses 31 resultados eu queira ver somente aqueles que foram publicados em 2023, ou aqueles que são somente pesquisas clínicas, não são pesquisas laboratoriais, não são pesquisas in vitro. Eu consigo ir somando esses filtros para esse número de resultados cair ainda mais e se tornar muito mais preciso para a estratégia de busca que eu quero utilizar, tá? Se eu clicar nesse primeiro link ali, desse primeiro artigo, do número 1, que está apontado pela seta laranja, eu vou ter acesso à página deste artigo dentro do PubMed. Ali eu vou conseguir ver qual é a revista onde ele foi publicado, o ano, a edição dessa revista, vou ver título, vou ver autores, e se eu rolar a página para baixo um pouquinho, eu vou ver também o resumo deste estudo. E também nessa página eu encontro ali em Full Text Links. Se eu clicar ali onde a seta laranja está apontando, ele vai me direcionar para a página dessa revista. E dentro dessa página da revista, eu vou ter acesso ao PDF. Eu vou conseguir fazer o download desse PDF, tá? Já, aí eu consigo abrir esse PDF no navegador e salvar esse PDF dentro do meu computador. Já aqueles trabalhos que não apresentam esse free article, muito provavelmente eles não estão disponíveis para todo mundo, tá? Então, se eu clicar nesse segundo link, onde a seta laranja está apontando, eu vou ter acesso a todas as informações desse estudo, vou ter acesso à revista onde ele foi publicado, o título dessa pesquisa, os autores, se eu rolar a página para baixo também, para o abstract, e ali no canto, que é o resumo, e ali no canto superior direito, em Full Text Links, eu vou conseguir acessar a página dessa revista, tá? A hora que eu acessar a página dessa revista, vocês vão ver que vai existir um botão com Full Article ou PDF, cada revista varia, tá? Aonde encontra esse botão. E se eu clicar em Full Article, ele vai dizer para mim que para eu ter acesso a este estudo, eu vou precisar pagar $58 para eu conseguir fazer o download desse artigo, certo? Que são os artigos que não estão disponíveis aberto para qualquer pessoa no mundo. Então, para ter acesso a esse artigo, eu preciso pagar. Quem quiser pagar e quem tem esse dinheiro disponível pode pagar, pode adicionar o carrinho e comprar esse artigo, mas existem alternativas, principalmente essas pessoas que estão vinculadas a uma universidade no Brasil, em que a gente consegue fazer o download desse artigo sem pagar nada. Tá? Então, pensando que se a gente está montando um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou fazendo qualquer tipo de revisão de literatura, por exemplo, eu vou adicionar vários artigos, vou ter que ler vários artigos para chegar a alguma conclusão em específico. Se eu tiver 10 artigos dentro da minha revisão, já são $580. E convertendo então para o real, esse valor é muito alto. Então, se a gente estiver vinculado a uma universidade, a gente pode utilizar o VPN, que é o acesso remoto, tá? As universidades, elas pagam uma assinatura para essas bases de dados, para que esses artigos sejam disponibilizados de forma gratuita para as pessoas que estão vinculadas dentro dessa universidade. Isso está disponível para todas as revistas? Isso acontece com todas as revistas? Não. Mas o número de revistas disponíveis para as pessoas vinculadas a uma universidade, principalmente as da Universidade de São Paulo, né, que a gente está falando, é muito maior e muito grande. Ele é muito grande. Então, muito provavelmente, os estudos das revistas mais relevantes para a nossa área vão estar disponíveis gratuitamente para as pessoas dentro da USP que utilizam o VPN. Então, com o VPN ligado, você vai conseguir ver como fazer o download, como instalar no seu computador e como utilizar esse VPN dentro desse QR Code que eu estou disponibilizando aqui na tela, tá? Mas se você não utilizar esse QR Code, você pode acessar a página da biblioteca e lá você vai encontrar ou VPN ou acesso remoto que vai te dar as instruções necessárias para instalar esse VPN no seu computador. Com o VPN ativo, tá, ligado, a gente pode clicar ali em Full Text Links dentro do PubMed, ele vai direcionar para a página da revista e a gente já vê aquele botão View PDF. Se a gente clicar em View PDF, a gente vai ter acesso a esse PDF de forma gratuita e a gente consegue fazer o download para o computador.
tá? Como eu falei para vocês, o VPN da USP ele vai resolver sempre? Não, não são todas as revistas que a gente vai conseguir acessar utilizando o VPN. Como, por exemplo, nesse caso que eu vou mostrar para vocês. As revistas da Quintessence, como a Quintessence International, mesmo com o VPN ligado dentro na USP, e aqui eu quero fazer um adendo sobre o VPN. O VPN, ele serve para o seu computador poder dizer como se ele estivesse conectado à rede da USP, como se você estivesse dentro da USP. Se você estiver dentro da USP, você não precisa utilizar o VPN. O fato de você estar acessando com a internet da USP, com o IP da USP, já faz com que você tenha acesso a esses artigos, sem ter que ligar o VPN. Quando você estiver fora da USP, aí sim você precisa utilizar esse VPN para ter acesso a esses artigos, tá? Mas existem alguns casos onde, mesmo dentro da USP ou utilizando o VPN, você não vai conseguir esse acesso, como por exemplo da Quintessence International. Se eu clicar ali em Full Text Links, ele vai me direcionar para a página da revista e rolando ali para baixo eu vou conseguir ver que o Full Text eu não tenho acesso e eu posso pagar 20 euros para ter acesso a esse artigo. E é aí que entram outras bases de dados, outros locais que a gente pode buscar por esses artigos, como no ABCD USP, que está disponível dentro desse QR Code, tá? E se vocês digitarem ABCD USP dentro do Google também, o primeiro link disponibilizado vai ser o link dessa base para a gente buscar, tá? Dentro da página do ABCD USP, se a gente clicar ali em revistas de A a Z, que está apontado pela seta laranja, a gente vai ter acesso a um campo onde a gente digita o nome da revista onde a gente está pesquisando. No nosso caso, a Quintessence International, apontada nessa seta laranja. Clicando ali no resultado disponibilizado de Quintessence International, a gente utiliza esse VPN, a gente liga o VPN e clica no link de disponibilidade, apontado pela seta laranja. E a gente vai ter acesso aos detalhes de publicação da Quintessence International. A gente consegue procurar todas as edições e todos os artigos disponibilizados dentro dessa revista. Mas de quando que é essa revista? Eu vou ter que procurar um a um? Não. Lá no PubMed, antes da gente clicar no Full Text Links, a gente consegue ter acesso a essas informações. Então, dentro desse quadradinho laranja, a gente vê, então, que foi publicado na Quintessence International em 2013, em fevereiro. O número 44 é o volume da edição e o 2 é o número da edição. E esse E147-56 são as páginas desse artigo, a página inicial e a página final. Então, sabendo que foi publicado em 2013, em fevereiro, no volume 44, a gente volta para aquela página. Então, a gente procura por 2013, abre então o volume 44, número 2, publicado em fevereiro de 2013. E a gente consegue ter acesso a todos os artigos que foram publicados dentro dessa edição. Se a gente rolar a página para baixo, a gente vê que existem 3 páginas dos artigos, e o artigo que a gente está procurando está disponível na página 3. E se a gente clicar ali onde a seta laranja aponta, com o texto completo em PDF, a gente vai ter acesso ao PDF completo de forma gratuita, mesmo ele não estando disponível no PubMed com o VPN ligado. Então, com esse VPN através do ABCD USP, a gente consegue fazer o download para o computador, tá? Vamos começar falando então falar um pouquinho sobre o Google Acadêmico. O Google é diferente do Google Acadêmico, tá? Se a gente fizer uma busca dentro do Google, o Google vai dar para a gente todos os tipos de veículos onde essa informação ele pode estar disponível. Então a gente vai encontrar reportagens, a gente vai encontrar milhões de outras formas, blogs, etc. Se a gente fizer essa busca dentro do Google Acadêmico, ele vai trazer para a gente textos acadêmicos, tá? Então é diferente. O Google é diferente do Google Acadêmico. Como que a gente tem acesso ao Google Acadêmico? Pode ser através desse QR Code que eu estou disponibilizando para vocês, ou se a gente digitar Google Acadêmico dentro do Google, o primeiro link ali é o Google Acadêmico. E aqui eu já falo para vocês que o Google Acadêmico, ele permite que a gente busque em português, tá? Isso quer dizer que é uma coisa boa? Sim. Para as pessoas que têm dificuldade com o idioma inglês, a gente pode fazer essa busca
utilizando o idioma português. Mas eu ressalto que na área da saúde, a maioria das revistas, as revistas mais influentes, aquelas que têm que são muito mais respeitadas, digamos assim, elas disponibilizam um texto em inglês, tá? Mas é possível a gente fazer alguma busca, mesmo que ela seja preliminar, utilizando o idioma português. Então, clicando ali naqueles três risquinhos no canto superior esquerdo, a gente pode fazer uma busca avançada. E aqui nessa caixa de busca avançada, a gente tem, de uma forma mais mascarada, aqueles operadores booleanos que eu falei para vocês no começo. Então, ali com todas as palavras, a gente precisa, como se a gente estivesse utilizando o operador booleano AND. Ali com a frase exata, como se, não, se eu pesquisar por dental caries, ele não vai encontrar aqueles que apresentam só dental e aqueles que apresentam só caries. É como se eu estivesse fazendo essa busca dentro de aspas. Então, esse descritor, ele passa a chamar agora expressão. Então, se eu estiver procurando por dental caries entre aspas, ele só vai encontrar resultados que apresentam dental caries daquela forma como eu escrevi. Não vai apresentar nenhuma variação, tá? Naquela linha, com no mínimo uma das palavras, é o operador booleano OR, e sem as palavras é o operador booleano NOT. Aqui também a gente consegue acrescentar algumas outras informações, como o local onde a gente quer fazer essa estratégia de busca. A gente consegue colocar também o nome do autor, se a gente estiver procurando algum estudo específico, o ano em que ele foi publicado, então a gente consegue acrescentar algumas outras informações. Então, acrescentando essa estratégia de busca dentro do Google, ele vai mostrar para a gente essa página. De uma maneira parecida com o PubMed, ali numa coluna à esquerda, a gente consegue adicionar alguns filtros para reduzir o número de resultados que a gente encontra, certo? A gente consegue diminuir ali falando de estudos desde 2023, desde 2022. Se eu quero organizar esses estudos por ordem de relevância com base na estratégia de busca que eu utilizei, ou por data, aqueles mais recentes aparecerem primeiro, eu consigo aplicar esses filtros, tá? Vejam que utilizando Dental Caries, ele me dá 1 milhão de resultados, certo? Se eu pesquisar somente por Sugar, ele vai me dar 5 milhões de resultados. Então, o número de resultados ele é bem alto, certo? Se eu utilizar os sinônimos dentro das expressões, vejam que o resultado ele já é menor, né? Utilizando Dental Caries e a estratégia com o açúcar e seus sinônimos. Então, a gente tem ali 194 mil resultados. E o uso ou não das aspas, né, transformar essas palavras em uma expressão, também altera o número de resultados. Então, se eu quiser uma expressão que eu tenho certeza que aquela expressão é utilizada daquela forma, eu coloco dentro de aspas, tá? Porque variações daquilo não serão encontradas somente o que está dentro das aspas. Então, no Google, o uso das aspas também faz diferença, tá? Então, ali, utilizando dentro da nossa página de resultados, existem alguns links disponibilizados numa coluna à direita. Pode ver que está ali escrito PDF, PDF, PDF. Se eu clicar ali direto, eu já vou ter acesso ao PDF que eu consigo fazer download para o meu computador. E isso vale para vários desses que estão de várias instituições diferentes, tá? Eu consigo já acessar o PDF direto. Aqueles que não têm o link à direita, nessa coluna à direita ali escrito PDF, se eu clicar nele, ele vai me direcionar para a página da revista. Essa página da revista, ali tem aquele botãozinho Purchase PDF, né? Comprar o PDF, então eu posso pagar. Então aqui entra de novo o pulo do gato, que é o uso do VPN. Se eu acessar essa página com o VPN ligado, eu consigo ver o PDF sem ter que pagar absolutamente nada por isso. E aí eu consigo acessar esse PDF e fazer o download dele para o meu computador. O Google também tem uma função muito interessante que a gente vê, que é o perfil do pesquisador. Então, os pesquisadores, eles têm dentro do Google um perfil, se eles criarem esse perfil, eles podem ter esse perfil, e a gente consegue ver quais são as publicações deste autor e as publicações que estão disponíveis ali no Google para ele.
né? Então, se você sabe que um autor publica bastante sobre um tema e você quer saber o que mais ele tem publicado sobre aquele assunto, você consegue clicar no nome dele. E os autores que têm um perfil no Google acadêmico são esses autores cujo nome aparecem sublinhados. O nome aparece sublinhado. Se você clicar sobre este nome, você vai ter acesso à página desse pesquisador. E ali a gente consegue ver. Assim que a gente abre a página do pesquisador, a gente vê quais são os estudos mais citados, que foram mais mencionados dentro da comunidade acadêmica do mundo todo, tá? Mas eu também consigo fazer esse filtro por ano. Então, se eu clicar ali sobre ano, ele vai me mostrar quais são as publicações mais recentes desse autor, certo? Então, encerrado o Google Acadêmico, vamos falar do Scopus. E por que que é importante aqui falar do Scopus? Tanto o Google Acadêmico quanto o Scopus, eles são bases de dados em que não são da área da saúde. Embora na faculdade de odontologia a gente seja uma área da saúde, existem aquelas pessoas como eu, por exemplo, que trabalho bastante com o pessoal da engenharia, com o pessoal da química. Então, alguns estudos específicos da área de química ou da área de engenharia, eles não vão estar disponíveis dentro do PubMed, porque o PubMed é essa base de dados para a área da saúde. Então, em alguns casos, eu preciso fazer buscas de trabalhos científicos dentro do Google Acadêmico ou dentro do Scopus, que são bases que estão disponíveis para várias outras especialidades, não somente profissionais da saúde, tá? Então, se eu quero uma revista da engenharia, essa revista pode estar indexada no Scopus ou no Google Acadêmico e muito dificilmente ela vai estar disponível ali no PubMed, tá? Você pode acessar a página do Scopus através do QR Code que eu disponibilizei, ou você pode digitar Scopus dentro do Google e encontrar essa página, tá? O Scopus ele já é um pouquinho mais difícil de ser acessado, por isso que eu vou falar as diferentes maneiras da gente chegar até essa base de dados. Então, dentro dessa página, a gente clica ali onde a seta laranja aponta, do Check Scopus Access. Se a gente clicar ali, ele vai pedir para você informar a instituição onde você está vinculado. No nosso caso, a gente pode digitar USP ou Universidade de São Paulo, clicar sobre a Universidade de São Paulo e confirmar a nossa instituição. Depois, ele vai pedir para a gente fazer uma etapa de autentificação. A gente vai digitar o e-mail USP para a gente conseguir acessar a base de dados, o Scopus. Mas também existe uma forma da gente acessar através da página dos periódicos CAPES. Então, se a gente digitar periódicos CAPES no Google, o primeiro link disponível, ele vai mostrar para a gente ali dentro do site do Periódicos CAPES que a gente pode acessar a plataforma Scopus. Como eu falei para vocês, nesse primeiro exemplo que eu dei, a gente acessou tendo que mostrar que a gente é da Universidade de São Paulo, que a gente é da USP, a gente também vai ter que mostrar isso, só que através de links diferentes. Então, se a gente clicar ali na seta laranja, acesso café, a gente vai abrir esse acesso café, mostrar qual é a nossa instituição da USP e fazer essa etapa utilizando o nosso e-mail USP para conseguir entrar. Ou, na página do Periódicos Capos, a gente pode ir em acervo, clicar em lista de bases e coleções, digitar Scopus ali dentro dessa base, encontrar o link do Scopus da Elsevier, clicar sobre esse link, ele vai redirecionar a gente para a página da Scopus. Então, essas são as 3 maneiras que a gente tem de acessar a página da Scopus, certo? Nessa página de busca, a gente consegue ver, então, a carinha inicial dessa página da Scopus. Se a gente clicar ali onde está marcado em laranja, a gente também, de uma maneira bem parecida com o PubMed, a gente vai conseguir indicar para a base aonde a gente quer fazer a nossa busca. É só no título? A gente está procurando por autor, a gente está procurando por ano, a gente está procurando por revista, então a gente, por palavra-chave, a gente consegue mostrar para a base o campo que a gente quer buscar, certo? Se a gente clicar ali em Add Research Field, ali embaixo, ele vai criar essa nova linhazinha para a gente colocar um novo descritor, e entre essas 2 linhas a gente vai
comandar, onde está apontado pela seta laranja, a gente vai comandar qual operador booleano a gente quer utilizar dentro da nossa busca, certo? Então, ele pode ser AND, OR ou o NOT. Aqui a Scopus ele chama esse operador booleano de AND NOT, ao invés de só NOT, mas é a mesma coisa, tá? E a gente também pode fazer dentro da nossa busca, colocar um filtro de data, mostrar para a base se a gente quer estudos publicados somente a partir dos anos 2000 até 2023, até o presente. Então, a gente consegue colocar esses filtros também, tá? E a gente clicando em Insert, a gente vai para nossa busca. Então, percebam que ele encontrou 3.567 documentos depois dessa busca. Essa é a carinha da busca. Nessa página, a gente consegue ter acesso ao título, aos autores, e se a gente clicar ali onde a seta laranja está apontando, a gente também consegue abrir o resumo, o abstract desse artigo, tá? E se a gente clicar ali de volta, ele diminui. E de uma maneira bem parecida com o PubMed, com o Google Scholar, a gente também tem alguns... O Google Scholar é o Google Acadêmico, tá? A gente também tem alguns filtros para incorporar dentro da nossa busca, para deixar a nossa busca mais precisa, certo? Se a gente clicar sobre o título desse trabalho, a gente vai ter acesso, de uma maneira parecida com o do PubMed, a gente vai ter acesso ao título, aos autores, e percebam que no canto esquerdo ali tem o botãozinho download. Se eu clicar em download, utilizando um navegador que não seja o Mozilla Firefox ou o Chrome, ele vai dizer que o download ele não é suportado. Então, a gente precisa utilizar o Mozilla Firefox ou o Google Chrome, tá? Fazendo essa busca dentro do Google Chrome, ele vai pedir para eu instalar uma extensão dentro do meu navegador. Depois que eu instalar essa extensão dentro do meu navegador, ele vai permitir que eu faça o download deste PDF para o meu computador. Então, ele abre a página do PDF para que eu faça o download e salvar dentro do meu computador. Existem alguns casos também de artigos que não estão, mesmo com dentro do Scopus, ele não está disponível para a gente fazer o download o tempo todo. Então, nesse caso, a gente precisa ligar o VPN e com o VPN ativado, mostrando para o computador como se a gente estivesse na USP, a gente consegue ver o PDF, ir para a página da revista, ver o PDF e ter acesso ao artigo completo para a gente salvar no nosso computador também, tá? Então, por fim, um resumo todo da nossa aula, a gente consegue entender quais são as etapas para a gente fazer essa busca dentro das bases de dados. Primeiramente, a gente tem que entender o que são esses operadores booleanos. Esses operadores booleanos, eles vão permitir que a gente faça uma estratégia de busca muito mais precisa. Então, a gente precisa saber quais são os operadores que a gente está utilizando para ter certeza que ele vai nos dar, que a base de dados vai entregar para a gente o resultado mais preciso que a gente busca encontrar. Depois que a gente sabe utilizar esses operadores booleanos, a gente busca as palavras, a gente busca os descritores através das palavras-chave. Então, será que carries é o melhor termo? Deixa eu procurar dentro de uma base de dados para ter certeza que não é dental caries, por exemplo. E os seus sinônimos, para eu conseguir somar os sinônimos dos descritores com os operadores booleanos para eu criar uma estratégia de busca que vai me entregar os resultados mais precisos e que são mais confiáveis para o que eu busco com o objetivo do meu estudo, né? Que estão super de acordo com o objetivo do meu estudo. E depois que eu encontrei os descritores e seus sinônimos e estou aplicando os operadores booleanos entre eles, eu busco nas bases de dados dependendo da área que eu me encontro. É uma área da saúde, então o PubMed vai ser o melhor lugar. Alguns casos, dentro do PubMed, mesmo com o VPN ligado, eu não vou ter acesso a esse artigo e talvez ele esteja disponível dentro do ABCD USP. É uma área diferente, que não é da área da saúde, é uma área de engenharia, de química, física, matemática ou ciências humanas, por exemplo. A gente pode utilizar o Google Acadêmico ou o Scopus, que todas essas páginas estão disponíveis através desse QR Code que eu coloquei no slide, certo? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês.
Acredito que a professora Ana Carolina Magalhães vai marcar uma nova data para a gente tirar algumas dúvidas sobre essa aula e eu estou completamente disponível, tá bom? Muitíssimo obrigado e até logo. Tchau, tchau.